Boas-vindas, colega, a este lugar especialmente sagrado do Santuário Olimpiano. O Santuário de Olímpia era dedicado a Zeus, o rei dos deuses. Ele tinha elos próximos com o divino, como você verá em breve. Eu te encontro depois que terminar e podemos conversar sobre o que aprendeu. Esta oficina foi construída pelo renomado escultor Fídias, depois que ele trabalhou na Acrópole de Atenas. Em 435 a.C., Fídias veio a Olímpia para começar a trabalhar na grande estátua Criselefantina de Zeus. Ele morreu 5 anos depois, pouco após concluir sua obra-prima. A grande estátua se tornaria uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A oficina de Fídias localizava-se bem próxima do templo de Zeus. Sua estrutura ficou bem preservada, em grande parte por ter sido convertida em igreja no século V d.C. Arqueólogos também descobriram muitos materiais antigos nos arredores, tais como moldes de fundição e ferramentas de esculpir. O artefato mais famoso, porém, é uma taça trazendo uma inscrição que agressivamente declara: "Eu pertenço a Fídias". No quinto e último dia dos Jogos Olímpicos, os vitoriosos participavam de uma cerimônia recebendo coroas com grinaldas de olivas e uma chuva de flores. As coroas vinham da oliveira sagrada de Zeus, que estava plantada no templo da divindade. Um menino podava os galhos com uma foice dourada antes de entregá-los aos Elanodicai, que fariam as grinaldas. Após a cerimônia de coroação, era hora de comemorar com um grande banquete. Pélope era um lendário herói grego, também o fundador mítico dos Jogos Olímpicos. Segundo diz a lenda, Pélope se apaixonou pela belíssima Hipodâmia. O pai dela, Enomal, rei de Pisa, não aprovava a união dos dois. Por ter certa vez ouvido uma profecia de que ele seria morto por seu genro, Enomal desafiava os pretendentes de sua filha a uma corrida de biga, matando-os depois de vencer. Mas Pélope estava determinado a ganhar o coração de Hipodâmia. Antes da corrida, ele pediu a ajuda de Poseidon, que deu a ele uma biga de ouro com 4 cavalos alados. Pélope conseguiu vencer a corrida e a mão da sua amada, enquanto Enomal foi arrastado até a morte pelos seus cavalos. O início desta famosa corrida estava retratado no frontão leste do Templo de Zeus.
O Heraião era um templo dedicado a Hera. Ele é um dos templos mais antigos do santuário, datando de aproximadamente 590 a.C. A estrutura incluía pilares pintados com imagens de mulheres que venceram a Heraia, uma competição atlética com eventos de corrida. A cada 4 anos, 16 mulheres eram escolhidas para fazer um véu para Hera. Essas mulheres também organizavam a competição, embora elas não participassem dela. A Heraia era única por seu foco em atletas femininas, contrastando com os Jogos Olímpicos masculinos. Hera era a deusa das esposas, do matrimônio e da maternidade. Ela governava o Monte Olimpo como rainha dos deuses, junto do seu marido e irmão, Zeus. Em muitas histórias mitológicas, ela aparece irritada com os casos amorosos e filhos ilegítimos de Zeus. Na arte grega, Hera é normalmente retratada como matronal e régia, muitas vezes com uma coroa ou em um trono. Ela às vezes também aparece segurando uma romã, um símbolo da fertilidade e também da morte. O culto de Hera era muito popular em toda a Grécia, e Olímpia tinha a imagem dela em suas moedas. Um dos pontos altos dos Jogos Olímpicos era uma cerimônia que ocorria no terceiro dia do festival. Ela começava com uma procissão de atletas, embaixadores, elanócides e animais. O grupo seguia caminho por todo o Áltis até que chegavam ao templo de Zeus. Daí, os animais eram colocados em frente ao altar de Zeus e oferecidos como sacrifício. Esse sacrifício chamava-se hecatombe, uma palavra que originalmente descrevia um sacrifício de 100 bois. Durante a hecatombe, os ossos e pernas dos animais eram queimados e levados até o topo de uma montanha de cinzas de sacrifícios anteriores. Enquanto isso, a carne dos animais era reservada para um grande banquete que ocorreria à noite. Os Jogos Olímpicos eram dedicados a Zeus e todas as cerimônias e eventos eram realizados em sua honra. Não é de surpreender que o maior templo do santuário era o templo de Zeus. A maioria dos templos era reservada aos sacerdotes, mas o templo de Zeus recebia qualquer visitante. É provável que o intuito da abertura fosse ostentar a estátua de ouro e marfim de Zeus, que jazia nas dependências do templo. O prédio também tinha desenhos retratando ambas as versões do mito de fundação do Festival Olímpico. O fronton leste mostrava uma cena da corrida lendária disputada por Pélope e Enomal. As métopas do templo, por sua vez, mostravam os 12 trabalhos de Heracles, o outro fundador mítico dos Jogos.
Zeus era o deus do céu e dos raios e o rei dos olimpianos. Ele governava o mundo de sua casa no Monte Olimpo. Filho do titã Cronos, Zeus derrubou o seu pai e expulsou os titãs em uma grande batalha conhecida como a Titanomaquia. Ele teve filhos junto de sua mulher Hera, incluindo Ares, Hefesto, Hebe e Ilítia. Ele também teve muitos filhos sem Hera, o que a deixava consternada, e eles são muitos para listar aqui. Acreditava-se que Zeus controlava a vida dos mortais, como atestam seus muitos epítetos. Por exemplo, o título de Órquios o tornava um guardião de juramentos, enquanto Cheios era o nome dele como protetor da hospitalidade. Na arte grega, Zeus era normalmente retratado segurando um raio e sentado em um trono, sinalizando sua posição como rei. O templo de Zeus abrigava a estátua de Cricelefantino de Zeus, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua, feita de ouro, marfim e madeira, foi esculpida pelo renomado artista Fídias. Com 13 metros de altura, ela era muito impressionante e muito difícil de conservar. Óleo era usado para evitar rachaduras na madeira e no marfim e impedi-la de se deteriorar. Embora a estátua não mais exista hoje, ela foi descrita em grandes detalhes por Pausânias, então o seu legado sobrevive. Olá de novo! Espero que tenha aproveitado a visita e se sinta mais perto dos deuses. Bem, até onde é possível para mortais. Tem algo mais que você gostaria de fazer? Excelente! Vamos ver o que você ainda lembra. A primeira pergunta era simples. Qual deusa era a esposa de Zeus? Correto! Hera não era apenas a esposa de Zeus, mas também irmã dele. Mas vamos seguir para a próxima pergunta. Que tipo de competição Pélope venceu para casar-se com Hipodâmia? Sim! Pélope venceu uma corrida de biga com a ajuda de Poseidon. E agora, a última pergunta. O que estava gravado na taça achada perto da oficina de Fídias? Correto! Aparentemente, Fídias era muito possessivo com suas coisas. Talvez alguém do santuário vivesse roubando suas coisas. Mas já estou divagando aqui. Excelente, colega! Você honra os deuses com a sua grande sabedoria. Até uma outra hora, colega.